Olá, somos da empresa CRLG Consultoria e hoje falaremos sobre um projeto de produção de creme de avelã vegana. O creme de avelã, criado pelo confeiteiro Pietro Ferreiro, na Itália, após a escassez de cacau na Segunda Guerra Mundial, possui basicamente avelã, cacau e açúcar. Teoricamente, este doce é de fácil acesso, mas, devido à sua forma de distribuição, é na verdade um produto caro em relação aos demais no mercado. E foi devido a este fato que o proprietário da Choco Mais Life nos procurou e nos desafiou a criar uma linha de creme de avelã vegano, possuindo apenas ingredientes orgânicos, já que observou que o mercado vegano e fitness atual estão e permanecerão em alta. Então, para nós realizarmos a linha de creme de avelã vegana, vamos utilizar o elutriador para fazer dois tipos de creme, um com mais açúcar e outro com mais avelã. Por uma estratégia do proprietário da Chocolife de agradar as pessoas que gostam mais do sabor do doce de um creme de avelã tradicional, quanto para as pessoas que querem apreciar mais o verdadeiro sabor do avelã. O processo do creme de avelã vegana da Chocolife tem início no aquecimento das avelãs in natura para a retirada das cascas e a posterior transformação em farinha de avelã, que é o nosso A, através do processo de moagem. Enquanto isso, é preparada a mistura perfeita B entre cacau e açúcar mascavo em proporções iguais. Uma parte importante desse processo ocorre dentro do misturador, onde as correntes A e B são misturadas em uma proporção de 1:4, respectivamente, devido ao alto preço das avelãs no mercado. Bom, e aí entra a parte do elutriador, onde ele é responsável pela separação em duas correntes através do ar quente que fará o arraste das partículas. Dessa maneira, é possível chegar ao desejo do cliente, sendo uma corrente no topo do elutriador com cerca de 80% de açúcar e cacau e apenas 16% de avelã e uma mistura lá no fundo que fica dentro do elutriador, onde contém 27% de avelã, ou seja, um aumento de 11% na concentração do avelã para produzir outro tipo de produto, outro creme de avelã. Após esse processo do elutriador, as duas misturas então seguem em caminhos diferentes para uma mistura com água quente, a fim de termos o produto final do que é o creme de avelã. Agora, começando a falar a respeito dos cálculos, primeiro vamos falar sobre as hipóteses. Os dados e valores dos cálculos, esses dados e valores são referentes ao cacau, ao açúcar mascavo e à avelã. Eles foram coletados através de alguns testes com a receita em escala laboratorial, para a gente conseguir coletar esses dados. E foi assim calculada uma média tanto para a esfericidade e densidade da mistura dos fluidos, entre outros. Também a proporção de cacau mais açúcar e avelã foram tomadas como base nos preços das matérias-primas necessárias, sendo a de avelã muito elevada em comparação às demais. Então, como os meus colegas já comentaram, a gente vai chegar agora e vai trabalhar em cima do nosso projeto, que não é uma eletrificação fixa. Como é uma eletrificação física, já existe todo um trabalho anterior a esse, ou seja, a gente já se conhece o equipamento. Com isso, a gente está trabalhando num processo onde a gente tem avelã, açúcar e cacau, sendo A e B. Como que a gente já tem uma velocidade terminal já existente, a gente entra num cálculo de Reynolds já pré-estabelecido. Com isso, a gente tem tanto os valores coletados pelas nossas análises, já feitas posteriormente. Lá, a gente chega num Reynolds onde a gente tem um valor de 0,245, ou seja, um regime intermediário, e com isso a gente calcula o diâmetro de corte de A. E, consequentemente, a gente vai fazer o mesmo processo para B, e, por fim, a gente chega no diâmetro de corte de B. Adotando o modelo de sigmoide, que já existia nessa eletrificação fixa, que na qual era o modelo mais adequado, a gente chega que, tanto para a partícula A quanto para a partícula B, como o B era muito mais leve do que em relação a A vai ter uma concentração maior no fundo, enquanto o B terá uma concentração maior no topo. Consequentemente, essas concentrações variam de acordo com a proporção que foi adotada pela empresa. Com isso, a gente faz o balanço de massa para descobrir cada concentração que existe de cada componente, tanto no topo quanto no fundo. Por fim, a gente chega no nosso final do nosso projeto. Muito obrigado.